Estou ao vivo. Deixa eu colocar. Oi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Dê um toque aí se estão me ouvindo bem. Mari. Bom. Chico, eu só preciso colocar o comentário aqui que eu não tô conseguindo. Agora vai. Olha aí, o nosso convidado já entrou. Eu preciso fixar o comentário. Acertei! Cássio, eu vou te convidar já, tá? Marília, quanto tempo! Olá! Oi, Cássio! E aí? Tudo bem? Tá preparado? Estamos aqui, estamos preparados para a guerra, para tudo, para o amor, para tudo. Pra guerra e pro amor sempre, né? Preparado sempre. A minha imagem está congelada daqui, mas para você está funcionando normal? Tá funcionando normal. E meu áudio, minha imagem tá legal pra você? Para mim está ótimo, eu só estou congelado. Deixa eu ver aqui. Eu tô te vendo bem. Guga já falou aqui que arrasou. Ó, tu pode me chamar novamente? Vou. Aí você sai, né? E Tá. Tô aguardando o Cássio entrar. Luzia de feira. Quem sabe faz ao vivo. É isso mesmo, Tarcísio. Tá maravilhoso. Luiz, né? Tá falando. Eu tô aguardando o Cássio aceitar. Amou os óculos, Luiz? Que bom. Esse é o segundo encontro do mês, pessoal. Vocês que estão chegando, a gente vai falar sobre ciúmes. Aqui não é Chico, é Jason. Cássio, eu vou te chamar de novo, então. Que pinguete sensacional, Jason. Que é pinguete, Guga? agora! Agora! Eu tava dizendo que Guga falou que pinguete sensacional, não sei o que é pinguete, né? Não sei. São os idiomas culturais, né? É o que nos distingue. É isso. Ah, que o povo confunde eu com o Chico, enfim. Eu tô avisando aqui para quem tá chegando, Cássio, que esse é o segundo Bora de agosto e a gente vai Uhum. falar sobre ciúmes, né? E falar um pouco aí, um pouco sobre você, né? O Cássio, ele é antropólogo.
Eu fiz uma pesquinha aqui sobre você, porque tem umas curiosidades também, tá? É, Tá bom. curioso das relações humanas, né? É, adora carnaval, carnaval de Pernambuco, gosta da Bahia também. É um Amo a antropólogo. Bahia, meu Deus. E que uma das curiosidades que eu gostei quando eu li sobre você é que você não gosta muito de regras, né? E estudar, me falaram isso. Aí você vai dizer se é isso mesmo ou não. Mas a gente vai falar um pouco hoje sobre o ciúme com o recorte aí da antropologia, né? O que é essa influência que o ciúme traz, né? Porque quando a gente pensa no ciúmes, a gente associa muito a eu já sou ciumento, questões humanas, mas tem uma influência cultural forte aí, né? Quando a gente fala de sistemas Sim. capitalistas, quando a gente fala de patriarcalismos, né? Essa coisa do ser dono, do ter posses, né? E o ciúmes passa muito por isso, né? Eu sou dono, eu tenho aquele domínio que o capitalismo nos impulsiona para isso, né? E acaba gerando esse sentimento na humanidade como um todo, né? Fala um pouco aí. Você quer que eu fale logo de mim, é? Isso, de você, de ciúmes. Menino, é o seguinte, eu sempre tive problema e tenho com instituições, sejam elas de qualquer tipo, né? Acadêmicas, religiosas, familiares. Eu me entendo muito livre nesse sentido, mas ao mesmo tempo muito apegado àquilo que é meu. Então, eu gosto muito das coisas que eu tenho, né? Por exemplo, esse espaço, esse momento, para mim, é muito bom, porque é um espaço que me foi dado, me foi concedido. Então, eu tenho apego às coisas, mas também procuro deixar as coisas fluírem. Assim, eu gosto de receber, mas eu também gosto de dar, né? Eu acho que é um pouco disso. Agora, em relação à questão fixada, é muito legal, porque de fato a gente fica sempre se perguntando, né? O ciúme, ele afinal de contas compõe a natureza humana, é algo que nos é universal, ou o ciúme é algo construído? Isso. Eu partiria de um debate que é longo, mas que, por exemplo, nós nos dividimos a partir de uma perspectiva cartesiana muito da natureza. Então, é como se nós fôssemos muito distintos da natureza. E, na verdade, nós somos a natureza, mas com a nossa especificidade, né? Que é o pensar sobre as coisas. Então, quando a gente começa a pensar sobre esses sentimentos, aí sim, a gente parte para uma perspectiva cultural, pensando inclusive que as várias sociedades, as várias comunidades, elas vão pensar e vão gerir esse sentimento à sua forma. Aí é quando a gente consegue, na antropologia, fazer debates, né, mais aprofundados. Uhum. Quando a gente pesquisa, antes de falar um pouco mais, até a gente destacar, né? Eu sou convidado, mediador convidado do Bora, né? Assim como você também, né, Cássia? É um projeto de amigos nossos, né? E um projeto do coração. O Bora é eu falo que é um momento assim muito especial para a gente, que a gente tem a oportunidade para conversar, para dialogar e falar sobre questões profundas até, né? Sentimentos, enfim, de uma forma leve e descontraída, que eu acho que essa é a proposta que a gente vai estar fazendo aqui agora, né? É muito interessante. Menino, É, e eu fico instigado pelo tema, né? Eu sou dessa pessoa. sim. Aí eu vou catar música, aí eu vou dançar, vou escutar, né? Vou viver o ciúme, vou provocar para ver até onde eu vou, até onde eu posso, né? Hoje mesmo eu tava, menina, que demora dessa pessoa de chegar em casa. Hum, Rapaz, por que será que esse trabalho está durando tanto? Mas a gente tem que entender também
né? Assim, eu acho que é um pouco do que a outra, do primeiro momento, né, a psicóloga trouxe. É a Isso. gente entender, na verdade, como isso nos afeta, né? E aí, de que modo também nós vamos organizar isso, porque, afinal de contas, o ciúme não pode ser maior do que a própria relação, né? Uhum. E assim, quando a gente vai pesquisar, eu também fiquei envolvido nisso, né? A gente fala, ouvir músicas, né? Entender como é que esse tema ciúmes se encontra na nossa cultura, né? E quando a gente vai Sim, entender, buscar o sentido da palavra ciúmes, eu achei muito interessante que fala que é um sentimento complexo e de difícil compreensão, né? Só que, ao mesmo Ei, tempo, é um sentimento muito explorado quando a gente fala com esse recorte cultural, né? Porque é quase que sim, uma justificativa para dizer que se ama. Você não concorda com sim. isso? É, em partes, Sim. eu acredito. Que hoje, se a gente for olhar aí alguns produtos da mídia, né? Que influencia na nossa formação cultural. Nossa, profundamente, profundamente. É, eu tenho, por exemplo, assim, você pega as músicas do sertanejo, né, que é a galera do eixo ali sudeste, sul, e aí você vai ver, por exemplo, que se fala muito de relações humanas, né, de ciúme, desejo, paixão e cachaça. Aí é o aparelhamento da cultura popular, da cultura, enfim, né, fonográfica com as cervejas. Uhum. Aí é o debate. Mas quando a gente vem aqui para cima, meu bem, que a gente vai escutando o Nordeste, a gente vai para o forró, a gente vai para o brega, a gente vai para o funk, a gente É, vai para o samba, não é? é isso aí. E aí a gente vai vendo de que modo, na verdade, há muitos anos nós representamos esse desejo, Uhum. essa paixão e esse ciúme, né? E ela tá aí nas novelas. Quem nunca, menina, quem não tem aí uma novela preferida que fala sobre o amor, sobre um ciúme, né? Sobre às vezes, múltiplos amores, poliamores, É. e aí vai. As novelas, eu falei essa questão que o ciúmes acaba sendo uma justificativa do amor, né? Quando a gente vai analisar alguns produtos da teledramaturgia, né? É preciso tem um amor, aí tem aquela história do ciúme, né? Para depois ter o resgate do amor, né? Aí tem o ciúmes e tem o perdão, acontece sempre muito dessa forma. Você se considera ciumento? Eu acredito que sim. Menina, eu sou taurino. Deixa eu me apresentar, minha gente. Eu sou taurino, pernambucano, né? Minha mãe vem da zona da Mata Norte, o meu pai vem do Agreste. Então, e me crio aqui na região metropolitana de Recife, né? Para ser antropólogo e entender as perspectivas múltiplas da nossa experiência. Agora, não estou fugindo da pergunta, porque você perguntou, você é ciumento? Veja como eu já estou Isso. organizando na minha mente para lhe dizer. Eu sou ciumento. Eu sou ciumento. Eu tenho muito prazer nas coisas que eu tenho. E não tenho a necessidade de ter muitas coisas. Então, isso também é um dilema. Mas eu hoje, um amigo muito querido, Josivan Rodrigues, inclusive é o autor dessas fotos maravilhosas, Jota, um dia me disse assim, Cássio, nós somos corpos e estamos em movimento. Uhum. Então, em algum momento, o meu corpo ele vai entrar na sua sintonia, mas em seguida eu vou fazer outros caminhos e circundar outros planetas. Então, isso é só para a gente pensar que essa história romantizada do amor, né, até o fim, isso foi muito construído tanto miticamente quanto pela própria indústria, né, enfim, da cultura
Isso mesmo. Ó, a gente tem na nossa live aqui algumas pessoas que já falaram que o Tarcísio diz, Cássio falando de ciúmes, eu tô na primeira fila. E, Eita, não. e, Provocativa. e se perceber e se reconhecer ciumento, você acha que hoje Faz parte. a humanidade está mais compreendendo isso na nossa cultura? Olha, se a gente não. Veja, nós estamos em meio a uma pandemia. Sim. A pandemia, ela é resultado da nossa relação civilizada com a natureza. E aí a natureza está, na verdade, respondendo, dizendo, olha, eu não consigo mais. Uhum. Eu não aguento mais esse nível de intromissão. Então, se a gente parar para pensar nisso, a gente vai perceber que, de fato, se a gente não começar a repensar as nossas relações sociais, da forma como elas estão postas, nós também não conseguiremos sustentar esse planeta. Então, pensar no ciúme é pensar também nessa relação que a gente tem de entendimento de mundo. Como é que a gente está entendendo o mundo? Como é que a gente está entendendo o outro? Até que ponto esse individualismo, né, esse consumismo, essa perspectiva capital, ela vai se apropriar das nossas relações? Uhum. Eu e você, como homens negros, né, e LGBTs, a gente pode falar, inclusive, dos processos de aparelhamento social, Uhum. Sim. que nós temos, que é um ponto que nós temos que debater profundamente hoje. Então, de que modo nós somos colocados e entramos nas rodas? Quais são as rodas que nós estamos entrando, né? E aí, enfim, somos livres, estamos nos conectando. A gente precisa entender essa fluidez, né? Hoje em dia, as relações antes tinham menos relações, você tinha um ciclo menor, mas você geria isso de uma outra forma. Hoje nós ganhamos uma dimensão múltipla e nós virtualizamos essas relações. Uhum. Então, Chico falou da última vez dessa relação de 5 anos, né? Quer dizer, uma relação de 5 anos com pessoas em lugares diferentes, Sim. né? Isso só é possível porque a gente conseguiu virtualizar esse processo. Então, a tecnologia também mexe profundamente nas nossas relações. E talvez, né, você falou aí, me veio aqui um pensamento, né, que eu não sei se a gente antes, né, enquanto humanidade, né, antes desse boom aí tecnológico, né, de toda essa interação que tem hoje, se a gente era muito mais ciumento, porque tínhamos Sim. ali a relação presencial, né, o tete a tete, o corpo a corpo, Uhum. ou se hoje nós ficamos mais ciumentos, até porque eu tô aqui, eu posso ter uma relação à distância, né? Falar com a pessoa todos os dias, por uma chamada de vídeo, por exemplo, construir aquela relação, mas durante o dia tá me matando, porque eu não sei, a pessoa pode dizer onde tá, mas eu não tenho aquela certeza, né? Que antes eu poderia ter, né? É muito legal isso, porque é dessa certeza que a gente está falando. Estamos vivendo num momento de profundas incertezas Uhum, no campo político, no campo econômico, no campo da cultura. Então, esses processos abalam também as nossas relações e o entendimento que nós temos sobre nós mesmos. Essa quarentena me fez fazer um mergulho assim dentro de mim. E aí teve uma hora que eu digo, opa, parou, galera, vamos subir, bora respirar. A gente precisa isso. respirar. A gente tem aqui a presença de várias pessoas queridas, né? Roma Júlia, né, falou Salve, Roma Júlia! Salve, Roma Júlia falou que estamos lindos, né? E que você é um mestre antropólogo. Muito legal. Tem a Rita Semani também, uma atriz aqui baiana, né? Uma grande querida, está aqui também.
E muitos amigos aqui compartilhando aqui esse momento, né? Falar sobre Que legal. ciúmes, porque tem muito isso, de quem é a culpa do ciumento, né? De quem é a culpa dos ciúmes, na verdade, né? Se é de quem está sofrendo ciúme por estar causando aquele ciúme, ou de quem assume aquele papel de ciumento, né? Pensando aí como antropólogo, Cássio, em algum recorte aí da nossa história, da nossa cultura, o ciúmes, ele assumiu algum protagonismo aí, em algum fato? Eu acho, olha, muito legal a tua pergunta, porque vê só, é, se a gente for parar para pensar, as nossas relações, como nós imaginamos hoje, né, a partir de uma perspectiva moderna, elas surgem entre o século XVIII e XIX. Então, nesse momento, por exemplo, o debate sobre a homossexualidade, LGBTQI+, e poliamor, e nada disso existia ainda, né? Então, você ainda estava no momento em que existia o patriarcalismo e a relação de herança desse homem que era dono de todas as coisas. Então, além dele ser dono de objetos, ele também era dono de pessoas. Uhum, Então, a sua esposa lhe pertencia, né? Os homens e as mulheres negras escravizadas lhe pertenciam. isso. Então, esse homem era dono de todas as coisas. Uhum, Foi com o passar do tempo, com os movimentos sociais, que a gente conseguiu mudar, mexer, abalar nessa estrutura, questionar, e a gente conseguiu entender, assim, entender o que é de fato uma liberdade, né? O que é a liberdade, né? O que é que nós entendemos como liberdade? É o ir e vir, você aceita que eu vá e que eu volte? Ou eu preciso estar com você o tempo todo? Né? Essa relação, para mim, é muito boa essa questão que você coloca, porque a gente começa a pensar o ciúme também como posse, né? sim. Como processo. Nós, na verdade, também temos, os nossos sentimentos são colonizados. Uhum, Então, a gente precisa decolonizar o pensamento e entender que o outro não é meu, ele é dele mesmo. É fácil? Não é não, não é. fácil Não. não gostar de você, né? É, mas é isso. Falando de música, aí a Sabrina colocou aqui: o ciúme é o tempero do amor, que tem volume. Sempre escutei essa música e me perguntava, será? Eu acho muito delicado a gente falar sobre ciúme, especificamente sobre a mulher Uhum, e a mulher negra, né? Porque esse ciúme, às vezes, ele arde, mas ele arde demais. Então, a gente tem que também politizar essa ideia do ciúme e pensar do quanto isso é danoso para as relações dessas mulheres, né? Em especial as mulheres negras, que vivem em relações de subalternização dentro da própria relação. uhum, Então, o ciúme não é legal. No meu entendimento, o ciúme não é legal. O ciúme é uma coisa que não é universal, porque se nós pararmos para pensar nas relações de afeto que são tecidas em outros povos, outras comunidades, você vai perceber que nem sempre a relação ela é monogâmica, por exemplo, como se instituiu no Ocidente. Então, a própria relação de família, de parentesco que nós criamos a partir de uma perspectiva do incesto, que aí a Levi-Strauss vai falar isso abala profundamente a forma como nós vamos entender as relações de parentesco, de família e de casamento, verdade. né? Uhum. Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar o ciúme, mas a gente tem que pensar criticamente o ciúme para que a gente possa avançar para outros modelos de relação, em que essa própria palavra, ela nem precisa existir. Laís até coloca aqui, né, que é difícil achar que o outro não te pertence.
né? Porque o ciúme tem muito... Passa por isso, né? E Mas, aí, como eu falei, né, esse recorte da cultura que a gente vive, né, do sistema capitalista, é difícil achar que... E aí eu vou além, né, não só da relação amorosa, né, homem com homem, mulher com mulher, mas entre irmãos, entre filho e mãe, né? E o ciúme uhum, passa por isso, né? Eu estou sentindo ciúmes porque aquele outro é meu, né? Aquele amigo é meu amigo, né? Aquele irmão é somente o meu irmão, né? Tem pois uma é. coisa mítica Eu também queria nisso. tanto que a minha mãe tivesse logada agora. Que o quê? Eu queria tanto que a minha mãe tivesse logado agora, escutando. A minha eu até convidei, mas não sei se ela entrou também, minhas irmãs também. Olha, Lorena, que acabou de entrar, Lorena.vivi, ela é minha irmã. Hum. Você teve, E aí, durante. você teve essa história de Oi? ciúme entre irmãos? Pois é, menino, durante muito tempo, nós temos uma relação, um beijo, ó. A nossa relação tem uma diferença de tempo. A minha irmã é a mais velha. Então, ela foi a primeira de tudo. A primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira das primeiras. E eu já venho na rabiola. Venho lá, eu sou caçula. Sim. Aí, só que a minha irmã, eu tenho uma relação de afetividade tão profunda que é meio que como minha mãe também. Então, às vezes, a gente tem que gerir essa relação familiar louca, mas se amando e se querendo muito. Eu acho que o segredo da coisa é essa, sabe? Fazia tempo que eu não via minha irmã, vi agora por conta do Dia dos Pais, assim, e ela, um tempo, ela mora agora em outro município, e durante um tempo eu fiquei tão chateada, pensei porque ela foi para longe de mim, mas eu entendi que naquele momento, para ela, era necessário, é importante, sabe? É disso que eu estou falando, é da gente amar, mas sem ter a posse do outro. E presumir que em algum momento você pode não estar do meu lado, mas eu vou continuar te amando. A compreensão, até falaram aqui, a Laís Fernandes, ela fala que ninguém é de ninguém, né? E que o livro até de Zíbia Gasparetto ajudou a ela a entender isso, a compreender isso, né? E o ciúmes, ele tem uma coisa também mítica, né? Se a gente for para algumas histórias, né, de fatos bíblicos, né, de histórias de algumas, em algumas religiões, né, o ciúme sempre ele tem ele está ali próximo sempre da relação de amor, né? Eu não sei se a gente tem alguma comunidade, alguma cultura no mundo, se você tem conhecimento disso, onde o ciúmes ele não tem essa força que me parece, né, que aqui na nossa cultura ele tem, né? Olha, eu, se a gente for parar para pensar só no território nacional, Sim. embora nós tenhamos muitas coisas parecidas, mas nós somos também muito distintos. Então, a própria forma de lidar, por exemplo, a música que chega para mim, ela não chega do mesmo jeito que para você. Isso. Porque os nossos ouvidos, eles têm experiências específicas. Então, aquilo vai me rememorar uma experiência muito própria e muito íntima minha. Por exemplo, um dia nós vamos lembrar dessa conversa que nós estamos agora e vamos rememorar, refazer essa memória, Sim. né? Então, a gente tem que pensar, talvez essa história do ninguém é de ninguém é bom para a gente pensar de como nós somos fluidos, de como a nossa existência na natureza, na Terra, ela é curta. E a gente só tem que parar para pensar, dentro desse tempo que nos foi dado, o que é que a gente vai querer ser ao final das contas, e o que é que a gente vai querer ter, e o que é que a gente não vai querer ter. Uhum.
Se você, por exemplo, for pensar nas relações afetivo-sexuais de outras sociedades, Sim, o próprio Malinowski, que é um antropólogo clássico, ele tem um livro chamado Sexualidade e Repressão das Sociedades Selvagens, vetada. Mas é porque elas entendiam, as antropólogas naquela época, os outros a partir dessas categorias, né? hum, Porque nós somos as selvagens, né, querida? E aí, e aí o que é que acontece? A gente vai, por exemplo, ele vai perceber, a partir dessa experiência que ele teve na Malinésia, sim, de uma outra forma de viver. Se nós formos em África, nós vamos, se a gente for pensar a perspectiva do Zâmbia, por exemplo, a própria palavra heterossexualidade e homossexualidade não faz sentido algum, porque as relações que são tecidas ali, de parentesco, elas são completamente distintas das nossas. Então, nossos ancestrais já tinham processos e entendimentos sobre o corpo e sobre o desejo muito mais avançados do que as que a gente vive hoje, sob uma perspectiva civilizatória. Então, na verdade, o que a gente assumiu enquanto verdade foi uma moral e uma ética basicamente cristã que nos coloca nessa berlinda da monogamia, da relação a dois e do para sempre, né, meu velho? é isso aí, do para sempre. Rita Semani está falando aqui que ciúme mata, né? É verdade, E mata, é isso mesmo. e mata, eu vou até além, me permita, Rita, e mata de várias formas, né? Não é só a morte, né? Literalmente dita, mas a morte da pessoa de não poder se encontrar, né, enquanto pessoa na vida, né? Sim, Ela assume o papel de ser o ciumento em função de uma necessidade de ocupar uma ausência dentro dela que nunca vai ser ocupada, né? E aí, em bem, todas as relações, eu acho que isso acontece, né? E tem uma coisa também, Cássio, que eu não sei se você concorda, que voltando para a cultura, né, para nossa cultura, em que o ciúmes é tão forte, né? As músicas, né? Tem músicas que teve uma música que eu estava ouvindo que é bem antiga que ela fala que tem os ciúmes de tudo, acho que deve ser amor, né? Acho que deve ser paixão. Né? E se a gente for olhar essa categoria musical, né, tá sempre baseado nisso, né? É como se, de uma forma inconsciente ou até coletiva, a gente minimizasse, né, o quanto o ciúmes pode ser nocivo, né, para a relação, para a construção de uma sociedade. Né? não, totalmente, é isso que eu estou dizendo. É, o ciúme é inato à relação humana. Aí eu recomendo a Navarro, que é sexóloga, e aí ela vai falar para a gente um bocado de verdade sobre o mito do amor romântico. E aí a gente tem que entender que nas relações, em relações decoloniais, em relações onde nós não somos proprietários do outro, mas nós só queremos o bem do outro e por isso caminhamos juntos, Uhum. nessas relações o ciúme ele não pode existir. E aí, se ele existe, ele precisa ser dialogado. E talvez seja um grande problema das relações, é o diálogo, ou a falta de. Então, historicamente, nós temos uma perspectiva de propriedade sobre a pessoa e sobre aquilo que é meu. Né? A gente fala minha namorada, minha casa, meu marido, minha mulher, meu filho, minha escola, sabe? Minha universidade. A gente vai querendo colonizar e ter tudo para nós. É, E é isso que a gente precisa entender.
que o ciúme ele vai na contramaré do amor. É. E aí a nossa ilusão é que o ciúmes anda junto com o amor, né? Pois é. A nossa ilusão é essa, para eu demonstrar que eu amo, eu preciso ter cenas de ciúmes, de dizer que eu sinto ciúmes, né? Eu vejo muito isso, né? E aí, não só o ao vivo no dia a dia, mas na cultura televisiva, né? Em séries, em filmes, né? É enredo para justificar muita coisa, né? Essa coisa da E aí propriedade. é interessante, desculpa, você ia terminar. Não, pode falar. É isso aí. Não, é só interessante de como o ciúme, ele é rentável. Vocês entendem de como o ciúme ele é vendido como produto midiático e Uhum. ele é vendido e as pessoas consomem ciúme também. Essa é uma perspectiva bem da escola, né, de Chicago, que está pensando aí a questão da cultura, dessa coisa da mediatização, dos processos de reprodutibilidade da cultura, mas basicamente é aquilo que a gente estava falando, né? Eu acho que o ciúme ele vai contra a, a maré do amor, e eu acho que o ciúme não é algo natural, né? É algo produzido socialmente e que várias sociedades ao longo de todo o planeta vai lidar com esse sentimento de forma diferente. É, Então, nós nomeamos de ciúme, e como você falou no início, já é bem complexo, né, falar de ciúme. Assim, o ciúme já é tido como uma categoria complexa. isso, já está lá, Então, complexo. quer dizer, sabe, às vezes a resposta é muito mais simples e muito mais objetiva do que a gente possa imaginar. É isso aí. Marília e Maurício estão perguntando, cada um fez uma pergunta, mas eu acho que complementa, né? Marília pergunta se tem algo positivo nos ciúmes e Maurício pergunta se é possível amar e não ser ciumento. Olha, é possível ser ciumento, não ser ciumento, é possível não ser ciumento, é isso? Isso, se é possível amar sem ser ciumento e não ser ciumento. Nós, culturalmente, fomos educados para ter coisas, Uhum. inclusive para ter pessoas. Isso faz parte de uma perspectiva colonizadora. Nós queremos ser esse colonizador branco europeu. É isso que a gente quer? Ou a gente vai atrás da ancestralidade da gente, das comunidades tradicionais, das formas de viver que não são ciumentas e se organizam de uma outra forma, sabe? Eu acho que é possível não ser ciumento se nós enxergarmos isso com essa lupa de quem não quer admitir ter posse sobre os outros. Isso aí. Então, assim, um dia desse, Roma Júlia me disse uma coisa linda. Ela disse assim, gratidão pela caminhada. Entende? Nós, na verdade, estamos caminhando, fazendo nossos caminhos. A gente tem que se ajudar. Tem um que caiu, segura, levanta. Ai, meu Deus, ali está precisando de ajuda, mas a gente não precisa ter ciúme para poder amar. Né? Amor não é sinônimo de posse. Né? Amor é sinônimo de desejo. E desejar é querer bem, independente de qualquer coisa. Eu te aceito. Na live da semana passada, a psicóloga que é Fernanda Veiga, né? Ela falou que o ciúmes ele vem, né, mais ou menos assim, da criança, vem desde o nascimento e isso vai
se desenvolvendo, enfim, algo que já vem do nascimento, né? Você concorda com isso, Uhum. que a gente já nasce com essa predisposição em ser ciumento e isso só vai crescendo? Seria dessa forma? Em partes, em partes. Eu entendo que a perspectiva psicanalítica, né, psicológica, ela leva em consideração um eu, de certo modo, universal, né? Então, quer dizer, nós operamos a partir de uma potencialidade orgânica e vital que nos faz igual. Aí decorre a perspectiva da simbologia, por exemplo, de Jung, ou a perspectiva do Édipo, né, do complexo de Édipo de Freud. Mas será que isso se aplica a toda e qualquer relação? Uhum. E nós, LGBTs, o que é que temos? Nós temos um complexo de Édipo invertido, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: essas relações existem porque nós construímos essas relações. E psicologicamente nós organizamos ela ao nosso modo. Agora, quem se considera ciumento, eu digo, vá, se não for na pandemia, viu, minha gente? Vá pro bar, tomar Olha o uma que você vai cerveja dizer, e olha o falar com recado seus que você vai amigos. mandar aí. É, terapia de mesa de bar, que é aquela que a gente mais gosta de pagar, né? É verdade. Aí, não conseguindo, terapia. Terapia. Um dia desse, uma colega me ligou dizendo, olha, eu tô desconfortável na minha relação e tá beirando a violência. Aí eu fiz assim, pronto, você faz o quê? Qual o caminho? Qual o caminho? Você vai dizer assim ao cara, não quero mais, vai embora. O cara diz, não vou. Aí você faz, beleza, medida protetiva. Isso. O cara não deixou de chegar perto. Vai lá, vai botar a tornozeleira, 100 metros de distância. Feminicídio no final. Entende? Uhum. A gente precisou criar essa categoria feminicídio para poder gritar e dizer juridicamente e politicamente que as mulheres são vítimas diariamente de violência doméstica. Então, eu acho que a gente tem que pensar o ciúme como também um problema social, um problema de ordem cultural, de ordem social, que traz prejuízo. E eu acho que tanto a psicologia como a antropologia podem colaborar para que a gente possa enfrentar essa realidade cruel que é a da violência doméstica, né? Sim. A nossa live tá bombando, viu, amigo? A gente tá bem. Legal, Legal, né? legal. Celinha, beijo, Celinha. Ela fala aqui, com você ou sem você, a gente tem mais que crescer. Vamos crescer para não querer ter posse e não ser objeto de posse de ninguém. Não é mesmo? Exatamente, exatamente. Mas Eu acho que a gente tem que é, caminhar, nega. Olha, a gente tá ralando tanto. Quem vê close, como é? Quem vê close não vê corre, né, bicha? é, Olha, a gente tá ralando aqui, olha, a mandioca e pensando na vida. E aí a gente tem mais é que mudar. A gente não precisa, é uma coisa que eu digo aos meus pais, a gente não pode se concluir, sabe? É aí que você vai envelhecer. Envelhecer não é um processo ruim. Eu sou louco para ficar velho, mas porque é sabedoria que eu quero. Mas a gente, tudo é no seu tempo, né? Às vezes a gente não tem resposta para as coisas e de repente acontece alguma coisa na vida da gente tão simples que faz a gente refletir sobre tudo. Então eu acho que a gente tem que estar em constante processo de reflexão. E se for o caso, terapia. e aí eu acho que mostra pra gente que o ciúmes ele pode ser construído, como ele pode ser também desconstruído a partir desse olhar que eu posso ter sobre as minhas atitudes. Seria Uhum. nesse caminho.
Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem alguns pesquisadores se dedicam especificamente a essa questão do sentimento em outras sociedades, né? Radcliffe Brown, Ruth Benedict, Margaret Mead, Marcel Mauss, são antropólogos que foram pensar o outro, né, para além desse homem ocidental e dessa mulher ocidental. E, por exemplo, Margaret Mead vai perceber em uma determinada sociedade que as mulheres eram mais bravas e aguerridas, enquanto os homens eram mais dóceis e delicados. Então, a própria atribuição de valor que nós temos de ser homem e de ser mulher nessa sociedade, ele é questionável. Sim. As relações LGBTs hoje, a gente está passando por esse debate agora, que é essa questão do gênero, do passivo, do ativo, quer dizer, alguém de fato tem que performar o homem da relação e alguém tem que performar a mulher, né? O passivo está para a mulher, nesse sentido de subalternização das relações sociais. Então, eu acho que bom, é pano para manga. Não, e aí já vem Mas, aquela história que você falou, né, Cássio? Do patrimônio, né? exato, Posse. da posse. E aí Exato. mostra pra gente que o ciúmes, ele não está especificamente demarcado na relação hétero, né? Ou na relação XYZ. Ele acontece, ele se manifesta em qualquer relação, porque ele tem como gatilho essa sensação de patrimônio, de posse que você falou lá atrás, né? Exato. E eu acho que é isso que a gente tem que ficar atento, assim. De algum modo, por exemplo, para o homem negro, hétero, socialmente, ele ascende quando ele tem uma relação com a mulher branca, por exemplo, Sim. né? No caso das mulheres negras, assim como nós, homens negros, somos hipersexualizados ao longo do tempo e somos vistos muito mais como amantes do que, de fato, como alguém que possa estabelecer uma relação duradoura e social. Uhum. Então, uma coisa que eu percebo dentro do próprio movimento LGBT é essa distinção de étnico-racial, que muitas vezes nos fetichiza e nos coloca como uma pessoa que vai satisfazer o desejo. Porque a mulher negra e o homem negro é relacionado à selvageria aí. Sim. É de forma muito refinada que isso acontece, mas é verdade. Então, quando a gente pensa no ciúme, o afeto, o sentimento, o desejo, o amor, Uhum. a gente tem que pensar nessas questões interseccionais, de classe, de raça, de gênero, sabe? Sim, sim. E só traz pra gente, eu acho que esse papo foi interessante também, que de fato é um sentimento complexo, né? Que não é de difícil compreensão, mas que a gente precisa ficar alerta, né, com o quanto essa questão cultural pode influenciar a nossa decisão em querer amar e gostar do outro e gostar de estar presente em qualquer relação amorosa. Cássio, a gente está próximo aqui dos últimos minutos. Eu queria agradecer ao Bora, né, por me permitir ser mediador e justo com você, né, uma pessoa que eu já considero um amigo, né, a gente já tem essa relação pelas redes sociais e agora mais forte online. E dizer que a gente segue com o tema ciúmes na próxima semana e teremos uma enquete, né, para falar do tema do próximo mês de setembro, que é medo ou compaixão. Né? Medo e compaixão vai estar aí. O pessoal vai... Ai, menino, me chama para É conversar. forte Me esse negócio. chama para conversar, que eu quero falar disso. É o tema do próximo mês, mas ainda sobre... Muito legal. Muito, muito bom. Mas ainda sobre ciúmes, né? Para a gente ir para os desfechos,
Enquanto antropólogo, né, amante de carnaval, da Bahia, de Pernambuco, enfim, uma pessoa atenta, né, às culturas e comportamentos humanos, o que é que você manda de recado sobre isso que a gente discutiu, né? Tem como sintetizar para a gente finalizar sobre ciúmes aqui? Ai, gente, vamos lá. Manda um Ó, antes de recado, mais, assim, para quem tem ciúmes, para quem é ciumento, qual é o recado? minha gente, é o seguinte, parta do princípio do que é real e do que é verdadeiro. Muitas vezes o que nós acreditamos está na nossa mente. E o diálogo é a melhor coisa para toda e qualquer relação. Conversar, poder conversar é uma dádiva, sabe? Então, se há ciúme, às vezes a gente acha que é um ciúme bobo, que a gente, se falar, vai expor, vai se expor para o outro. É, Pô, se você não tem essa liberdade com essa pessoa, então por que você está tendo ciúme dela? isso. Sabe? Eu não estou tentando descomplexificar, porque eu sei que é muito complexa as relações humanas. Hum, Mas o que eu gostaria de dizer é que, de fato, ninguém é de ninguém. Não existe, não existe o para sempre, nunca existiu. A natureza se transforma todos os dias. Todos os dias coisas morrem e todos os dias coisas nascem. Então nós não precisamos, porque a gente não vai levar nada além dessa matéria. é, A gente não leva nada. Olha, o que se leva dessa vida, o que se bebe, é o que se come, é o que se brinca, ai, ai. O que se leva dessa vida, é o que se come, é o que se brinca, é o que se bebe, ai, ai. Então, minha gente, não perca tempo com ciúme. Ame o seu parceiro, sua parceira. Se você tem problema específico, procura, tem aquela a ama, né? Que é a amada, né? As mulheres que amam demais. Tem aí, a gente procura ajuda, mas não gaste o seu tempo da sua vida, criatura que está com a gente, não gasta a vida com ciúme, gasta a vida com amor, que é outra coisa. Eu estava vendo, né, algumas dicas, né, como combater os ciúmes. E aí teve uma que eu achei muito massa e super simples, né? É ter afeto e compaixão, né? Você ser uma pessoa É, afetuosa ponto. e ter compaixão. Quer dizer que tu já está votando, né, Jason? Que o quê? Né, Jason? Tu já está votando, né? No tema do próximo Bora Conversar, né? Tu Eita, é um danado. não influenciei aqui nada, não influenciei aqui nada. Danado. Mas Danado, gente. Ele é danado. a compaixão é um tema importante aí para os momentos atuais e os ciúmes também, né? Eu queria, para finalizar, Cássio, agradecer imensamente aí esse papo com você. Um beijo grande. Quando passar isso tudo, né? Eu costumo dizer, quando a vacina sair, a gente, né, Não é? vai ter encontros mais calorosos aí. Agradecer. Tem gente, olha, tem gente de Salvador, tem gente do Rio, Sérgio, tem gente de Feira de Santana, aqui de Lauro de Ô, coisa boa. Freitas, onde eu moro, amigos, colegas de amigos, amigos de amigos. Axé, axé. Essa energia que é boa do Bora Conversar, né? E aí segue na próxima semana ainda sobre ciúmes e no mês de setembro vai ter a enquete aí para decidir se vai ser compaixão, medo, medo, compaixão. A gente volta lá para decidir, viu? Foi bom, não foi? Pois tá bom. Eu gostei. Foi massa, foi massa. Eu tô aqui, ganhei meu dia, minha noite, minha vida, Oh, obrigado. falando com vocês. Foi Achei muito, que foi bom. foi muito bom. Um beijo grande, obrigado, gente. Tchau.